Pessoal, olha só, ainda que não seja o assunto de hoje, eu gosto sempre de antecipar um pouquinho um assunto que causa medo no futuro, para você desde já perder o medo. Se eu falar para você que eu tenho certeza, que pergunta você fará? De quê? Ótimo. Então eu vou dizer, tá? Ó, eu tenho certeza de sua capacidade. Aí você vai pensar assim na hora da prova, ó, preposicionado, surgindo como resposta preposicionada que um nome me fez fazer, não me restam dúvidas, trata-se de um complemento nominal. É um daqueles fáceis, porque você não tem que usar nada de ativo, passivo, nada disso. É só você perceber que se eu dissesse que eu tenho certeza, você perguntaria de quê, e que aquilo responde a sua pergunta, tá? Até aí tudo certo? Beleza? Agora olha só, vamos lá. Eu vou repetir aqui o tenho certeza, e vou colocar uma outra resposta, tá? Ainda com a preposição de. Eu tenho certeza de que tu vencerás. Olha que legal. Preposicionado, complementando o nome, não me restam dúvidas de que se trata de complemento nominal também. Tá legal? Beleza, turma? Sabe qual é a diferença? É que o de baixo agora é um CN diferente, porque ele tem um verbinho, ó. Vencerás. Quando você vir que no complemento nominal apareceu um verbo, você vai colocar um OSS aqui na frente. Entendeu? Quando você vir que dentro do complemento nominal apareceu um verbo, você vai colocar um OSS aqui na frente. Enquanto aqui eu tenho um complemento nominal, aqui eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tá legal? Professor, você está querendo dizer, por acaso, que oração subordinada, substantiva, completiva nominal é só um complemento nominal com verbo? Sim, é só isso. Tá legal? Oração subordinada do escambau do inferno é só isso, cara. São as funções que você já conhece com o verbo. Entendeu? São as funções que você já conhece com o verbo, tá? Olha só. Se eu disser para você que eu tenho certeza, você perguntará de que mais uma vez, concorda? Aí eu vou te dar uma resposta, tá? Olha só, tenho certeza de haver um culpado. Repara que eu respondi a pergunta 3 vezes e nas 3 com preposição. Eu tenho certeza de sua capacidade, eu tenho certeza de que tu vencerás, tenho certeza de haver um culpado. Então, ó, complemento nominal nos 3 casos. Sabe qual é a distinção? É que aqui eu não tive verbo e aqui eu tive verbo, tá legal? Aqui eu tive verbo, não tive? Haver não é verbo? Então, ó, eu vou colocar aquele OSS tradicional, porque toda vez que dentro de qualquer função sintática das substantivas, né, houver um verbo, eu vou colocar um OSS na frente e vou acrescentar um detalhe que vai assustar você por 4 segundos, tá? No 5º segundo você vai achar idiota, tá legal? O nome completo disto aqui é oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida do infinitivo. Não dá uns 4 segundos de medo quando eu falo isso? No 5º segundo você pensa assim, cara, por que eu vou achar difícil uma oração chamada de reduzida do infinitivo, se para percebê-la é só notar que o verbo está no infinitivo? Entendeu? A chamada reduzida do infinitivo tem verbo no infinitivo, cara. Se ele tiver verbo como no gerúndio, tem que estar no infinitivo, concorda? Se o verbo estiver no infinitivo, ela é chamada de reduzida do infinitivo. Tá legal? Então eu vou torcer para cair amanhã. Assinale a opção que apresenta uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida do infinitivo. Você verá a gente chorando na sala. A gente chora, a gente levanta. Não quero mais não. Não, eu desisti. Eu posso ir embora? A pessoa pede para ir embora. Enquanto você, tranquilo, pensa assim, cara, se a oração se chama reduzida do infinitivo, ela vai ter um verbo no infinitivo, cara. Entendeu? E será chamada de completiva nominal se complementar um nome, tá legal? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então não se assusta não. A chamada completiva nominal, ela vai... Guarda esse plástico, pelo amor de Jesus. E ela vai fazendo devagarzinho, assim, sabe? Putz, vontade de morrer, cara. Aí vocês ficam aí atrás se divertindo, né? Não, eu falei, vai acabar, ela vai guardar. Ela começou a dobrar devagar. O cuidado é pior, falando sério. Quando a pessoa faz devagar, minha coluna faz assim, ó, ela vai se contorcendo, sabe, ao mesmo tempo. Cada vértebra se arrebenta. Olha só, eu quebro o galho de vocês para poder consertar a porta, ela fica me torturando com esse plástico aqui na minha frente. Olha só, até aí tudo bem, pessoal, entendeu de verdade? Então, ó, os 3 são preposicionados, reparou? Os 3 têm preposição, os 3 complementam nomes, tá? A única distinção é que no caso de baixo eu tenho verbos, cara. Se eu tiver verbo, eu tenho uma oração, tá legal? Pena que vocês não viram a aula lá, que está gravada lá, que já poderia explicar para você hoje a objetiva direta, a indireta e a completiva nominal, entendeu?
Bom, se vocês têm uma noção já do que se trata quando eu falo objeto direto, indireto, complemento nominal, é só você reparar amanhã se vai ter verbo ou não. Se houver verbo, em vez de você falar objeto direto, fala oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Que nada mais é do que um objeto mexido a besta com um verbo no meio, tá legal? Pessoal, até aí, tudo bem? Entendeu? Então, na hora da prova, não se assuste com esses nomes, não. A chamada reduzida no infinitivo tem um verbo no infinitivo só, tá? Professor, quando é que ela é reduzida de gerúndio? Adivinha? Quando o verbo está no gerúndio, tá legal? Só que não existe substantiva de gerúndio, não. Só as adverbiais, tranquilo? Olha só, pessoal. Com relação aos complementos nominais, são termos sempre preposicionados que vão complementar nomes, tá? Certeza de algo, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. São 3 complementos nominais, todos eles complementam nomes, todos eles são termos com preposição e complementam nomes transitivos, nomes de base relativa, tá? O colega teve uma dúvida lá fora, você sabe que eu já vi professores afirmando categoricamente aquilo que você me perguntou, que se houver uma sequência de verbo mais adjetivo vai haver complemento, entendeu? Não é bem assim. Tem que ser um adjetivo de base relativa, tá legal? Tudo bem que na maioria dos casos acontece, mas eu não posso afirmar categoricamente que assim o será. Por exemplo, olha só, se eu disser aqui Maria é apreensiva, eu tenho uma sequência de verbo mais adjetivo, concorda? Agora olha só, se eu disser que Maria é contrária, você entende a diferença entre apreensiva e contrária? Qual desses dois adjetivos, turma, é um adjetivo que pede complemento? Vai. O contrário, entendeu? Então, se eu falo Maria é contrária às regras, aí eu tenho um complemento nominal, entendeu? Agora, se eu disser que Maria é apreensiva de verdade, Maria é apreensiva pela vinda de Jesus, entendeu? Aí seriam outras funções que não complemento nominal, tá legal? Há professores que afirmam categoricamente o que você me perguntou, que verbo mais adjetivo vai pedir complemento. Tem que ser um adjetivo de base relativa, não é qualquer adjetivo. Tem que ser um adjetivo que de fato peça um complemento nominal para que de fato o seja, tá? Senti uma expressão de preocupação, tudo bem? Tem certeza? Apreensivo não pede complemento não, concorda? Se eu disser para você que ela está apreensiva, você vai perguntar por quê, não vai? Aí o que eu colocaria seria a causa, né? Ela está apreensiva por causa do namorado. Aí seria a causa, não seria complemento nominal de fato não, tá? Tudo bem, turma? Tem certeza? Tira uma foto aí, por favor. Quadro 11, né? Quando eu fiz o vestibular, eu falei com vocês que tinha uma menina atrás de mim comendo batata frita com plástico e chutando a minha cadeira. Ela não só fazia barulho, ela chutava a cadeira ainda, entendeu? Acho que me desenvolveu um trauma. Posso ir aqui? Tem mais cura não. Se eu tivesse, tinha que ter até os 30, depois daí não é mais jeito não. Posso ir aqui, pessoal? Eu não vou fugir do assunto, não. Eu volto ao CN aqui já já, tá? Só um momentinho. Olha só. Vou fazer um pouquinho de morfossintaxe com você agora, tá? Um pouquinho de morfossintaxe. É um nomezinho bonito, né? Qual é o seu nome? Perdão. Priscila. Olha só. Normal com SC, Priscila. Olha só. Se eu colocar o nome da Priscila aqui 2 vezes, ó. Priscila saiu. E admiro Priscila. Preste atenção, tá? Suponha que peçam a vocês que digam a classe gramatical da palavra Priscila. A classe gramatical de Priscila é substantivo aqui, e a classe gramatical de Priscila é substantivo aqui também. Entendeu? A classe gramatical de Priscila foi a mesma. Tudo bem? Nome de pessoa, substantivo próprio, não é isso? Agora, preste atenção. Não existe nenhum tipo de correlação segura entre a classe gramatical e a função sintática. Não há correlação nenhuma entre a classe e a função. Vou provar a você de que forma. Se perguntarem a função sintática de Priscila aqui, a função sintática de Priscila aqui é sujeito, entendeu? Já a função sintática de Priscila aqui é objeto direto.
o que prova que não existe nenhum tipo de correlação entre a classe e a função. O fato de a classe se repetir não implica que a função também se repetirá, entendeu? Por exemplo, os nomes de vocês são todos substantivos. Agora, dependendo do contexto sintático em que eu insira os nomes de vocês, aí podem ser complementos, objetos, adjuntos, sujeitos, entendeu? Ou seja, não há correlação segura entre a classe e a função. Se por acaso perguntassem a classe gramatical de Priscila, seria substantivo. Se perguntassem a função sintática, seria sujeito. Se propusessem uma análise morfossintática, você teria que falar os dois, entendeu? Então, morfossintaticamente, Priscila é um substantivo que desempenha a função sintática de sujeito. Na oração de cima, morfossintaticamente, Priscila é um substantivo que desempenha a função sintática de objeto direto, entendeu? Análise morfossintática é quando pedem a classe e a função ao mesmo tempo, tá? Não é muito feitio da sua prova. Ou eles pedem a classe ou eles pedem a função, tá legal? A não ser quando é pronome relativo ou estes caras aqui, ó, tá? Preste atenção. Pronomes oblíquos átonos são os seguintes. Na primeira pessoa você vai ter o me, que se refere a mim. Na segunda pessoa tu vais ter o te, que se refere a ti. Na terceira pessoa, se, o, a, lhe. Até aí tudo bem? Beleza? Primeira pessoa do plural você vai ter o nós. Segunda pessoa, vos. Terceira pessoa, se, os, as, lhes. Estes caras aqui, pessoal, a classe gramatical deles, a classe gramatical é pronome oblíquo átono. Entendeu? Então, precisa se perguntarem a você a classe gramatical, pronome oblíquo átono, tá? Por exemplo, ó, ninguém me conhece, pronome oblíquo átono. Eu lhe peço perdão, pronome oblíquo átono. Deus nos defenderá, pronome oblíquo átono. Tá legal? Tranquilo? Agora, quando você os emprega dentro de uma oração, aí eles vão assumir 5 funções sintáticas possíveis. Entendeu? Quando você os emprega dentro de uma oração, eles podem desempenhar 5 funções sintáticas possíveis. Veja quais são. Objeto direto, objeto indireto e adjuntas dominal são as que sempre caem. São as que sempre caem, tá? Raramente, muito raramente, sujeito e ultra raramente, eu nunca vi em prova, complemento nominal. Tá legal? Então, ó, vamos matar estas 3 aqui primeiro, que são as mais prováveis, no sentido de provável e de provável mesmo. Depois eu vou comentar com você, meio que por precaução, sujeito e complemento nominal. Tá legal? Veja bem, olha só. É claro que eu adoraria ter tempo de explicar essas matérias para vocês de forma analítica. Faríamos uma roda, líamos Machado de Assis, tiraria exemplos de Shakespeare para você, tá legal? Só que o tempo urge, né, cara? A gente tem que acertar questões na prova e usando o menor esforço possível. Então eu vou usar uma estratégia que eu sempre uso quando eu quero que você determine a função sintática dos oblíquos átonos. Repara qual é o procedimento que você vai utilizar. Olha só. Nada nos deterá. Eu vou repetir o mesmo oblíquo átono 3 vezes, tá? Nada nos deterá. Nada nos causa medo. Nada nos abala a fé. A Priscila foi útil ali para você entender que repetir a classe não implica repetir a função. Concorda? Aqui eu repeti a classe, ó. Veja bem, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono, tá? O que não quer dizer que a função sintática vai ser a mesma. Quando você vir na prova, ou amanhã, ou na prova de vocês, alguma prova em que eles peçam a função sintática de um pronome oblíquo átono, valhamo-nos de um princípio gramatical. Todo pronome substitui um nome. A atribuição primordial de um pronome é essa, acompanhar ou substituir um nome, entendeu? Então ele vai sempre desempenhar, Priscila, a mesma função que o nome teria no lugar dele. Entendeu o que eu falei? Todo pronome, por exemplo, ele chegou, troca por João. João chegou, João é sujeito, então ele também. Entendeu? Todo pronome desempenha a mesma função sintática que o nome teria em seu lugar. A questão é que é muito mais fácil dizer a função de um nome do que de um pronome. É por isso que eu recomendo a vocês que substituam o oblíquo átono aqui por um nome de homem qualquer. Não pode ser de mulher, não. Tem que ser de homem, tá? Para você não confundir preposição com artigo. Lembra que a gente usava o Cafu aqui, né? Se você usar o Cafu, você mata essa questão. O Cafu, jogador lá de 94, tá? Olha como é que as frases ficariam se no lugar do nós houvesse o Cafu. Nada nos deterá. Nada deterá o Cafu. Entendeu? Nada deterá o Cafu. Tá legal? Agora aqui embaixo, ó. Nada nos causa medo. Nada causa medo ao Cafu. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Nada nos abala a fé. Nada abala a fé do Cafu.
Entendeu como é que ficou? Tranquilo? Nada nos deterá, nada deterá o Cafu. Perfeito? Nada nos causa medo, nada causa medo ao Cafu. Nada nos abala a fé, nada abala a fé do Cafu. Se o oblíquo átono assumir a forma o Cafu, objeto direto. Se assumir a forma ao Cafu, objeto indireto. Se assumir a forma do Cafu, adjunto abdominal. Entendeu? Se você for uma pessoa desconfiada, não gostei desse método, também é muito fácil, hein? Faz o seguinte, ó, tira o nose e bota o Cafu. Ele vai assumir a mesma função que o nose teria. Quer ver, ó? Nada deterá o Cafu, objeto direto. Nada causa o quê? Medo. A quem? Ao Cafu, objeto indireto. Nada abala a fé do Cafu. Fala para mim, de quem é a fé? Posse. Se é posse, é adjunto. Lembra? Então, observa. Trocando os oblíquos átonos pelo Cafu, você consegue determinar as funções sintáticas dele numa boa, tá? Agora, é claro, faz a troca em português, né, cara? Não fica botando umas trocas muito loucas aí não, tá? Faz a troca, mantém a frase com sentido. Se virar o Cafu é direto, ao Cafu é indireto e do Cafu, expressando posse, é adjunto, tá legal? Atualmente, a que mais tem sido cobrada é esta aqui, ó. Tem valor de posse. Vê se não é a mesma coisa que colocar nossa. Nada nos abala a fé, é o mesmo que nada abala a nossa fé. Não é a mesma coisa? Então, se você vir que o nós equivale a nossa, o do Cafu tem valor de posse. Se tem valor de posse, é adjunto abdominal, tá? Tudo bem? Beleza? Tira uma foto aí, por favor. Foi, pessoal? Só o oblíquo átono aqui, pessoal. Só o oblíquo átono, ó. Imputaram-lhe a culpa, saciei-lhe a curiosidade, Eduardo e Mônica um dia se encontraram. Eu gosto quando cairia na prova, sabe por quê? Há pessoas que afirmam também categoricamente que um professor havia dito que o lhe é sempre indireto. Ninguém nunca falou isso para você, cara. O que o professor falou certamente foi que o lhe não podia ser objeto direto, entendeu? Repara que se você usar o Cafu aqui naqueles três casos, você mata as três funções daqueles oblíquos átonos sem grandes problemas, tá? Vamos juntos? Imputaram-lhe a culpa. Imputar é a mesma coisa que atribuir, tá legal? Interpreta como atribuíram-lhe a culpa. A ideia é a mesma, tá? Beleza? Então, imputaram-lhe a culpa, atribuíram-lhe a culpa. É como se fosse atribuíram a culpa, fala aí, ao Cafu, entendeu? Se atribuíram a culpa ao Cafu, objeto indireto, tá? Entendeu? Beleza? Olha só, saciei-lhe a curiosidade. Saciei a curiosidade do Cafu, não é isso? Não é a sua curiosidade? Então, neste caso, saciei a curiosidade do Cafu, adjunto adnominal. Tranquilo? Entendeu? Eduardo e Mônica um dia se encontraram. Eduardo e Mônica um dia encontraram o Cafu, objeto direto. Deu errado para alguém? Deu certinho? Então, faz a troca pelo Cafu, tá? Se virar o Cafu é direto. Se virar ao Cafu é indireto. Se virar do Cafu com esse valor de posse, aí você vai ter um adjunto abdominal, tá? Existe a possibilidade remota, muito remota, de o oblíquo átono ter função sintática de sujeito. Já caiu em prova já, cara. Eu gosto quando cai. Claro.
Sim. Não. Ele só seria objeto direto pleonástico se Eduardo e Mônica fossem objeto direto. Entendeu? Ele só seria objeto direto pleonástico se Eduardo e Mônica fossem um objeto direto. Entendeu? Ó. Isso. Meus livros. Ninguém os lerá. Aqui, ó, quando eu falo meus livros, ninguém os lerá, quem lerá os meus livros, vai? Então, ninguém é o sujeito. Se eu disser que ninguém lerá, você perguntará o quê? Trata-se de verbo transitivo direto, não é isso? Ninguém lerá o quê? Fala aí. Meus livros, né? Meus livros têm função de objeto direto. Quando um pronome repete um objeto que já for expresso na oração, é isso que faz dele um objeto direto pleonástico. Tá legal? Podem chamar também, podem falar que a frase tem um pleonasmo, tá? Sem nenhum problema. Chamado de pleonasmo virtuoso, que é quando você repete sintaticamente uma função em forma de nome, em forma de pronome. Entendeu? Tranquilo? Aqui não é porque o Eduardo e Mônica aqui são sujeitos da oração, tá? Sim, mas não o tornam, isso não o torna pleonástico, tá legal? Isso vai este C aqui, a classe gramatical, é pronome oblíquo átero recíproco, entendeu? Porque Eduardo e Mônica um dia encontraram um ao outro, né? Há uma ideia de reciprocidade aqui, tá? Vamos torcer para cair amanhã, olha que legal. Um oblíquo átero com função de sujeito, cara, eu vou ficar tão feliz. Deixem-me expor meus medos, deixem-me expor meus medos. Preste atenção, quando eu falo deixem-me expor meus medos, se eu trocar este me pelo Cafu, vai virar o Cafu. Professor, então é objeto direto. Não é, cara, sabe por quê? Se eu trocar, não, nem indireto também. Se eu trocar este me pelo Cafu, vai ficar assim, ó. Deixem o Cafu expor meus medos. Deixem o Cafu expor meus medos. Entendeu? Quando eu falo deixem o Cafu expor meus medos, se virar o Cafu e na sequência aparecer um verbo no infinitivo, o oblíquo átero terá a função de sujeito. Tá legal? Deixem o Cafu expor meus medos. Tá? Tranquilo? Lembra que é para trocar pelo Cafu e manter a frase em português, né? Então, ó, deixem o Cafu expor meus medos, tá? Quando eu falo deixem-me expor meus medos, é porque eu vou expor os meus medos, concorda? Troca pelo Cafu para facilitar. Se virar o Cafu e aparecer um verbo no infinitivo depois, o oblíquo átero não tem função sintática de sujeito, tá? Entendeu? Olha só. Vê se não é o caso. Ela me fez sofrer. Use o Cafu, vai. Ela fez o Cafu sofrer. Se virar o Cafu e aparecer um verbo no infinitivo depois, sujeito. Entendeu? Não. Não. Não, não é não. Para de inventar, cara. Olha só. Aqui o deixar é um verbo, o me é sujeito do verbo expor, tá? Você quer o sujeito de qual verbo aqui? Não, não. O sujeito de deixem aqui é indeterminado, o sujeito de expor é o me. Entendeu? Não, mas não é uma... Não. Deixem, sujeito indeterminado, o sujeito de expor é o me. Entendeu? Não há nenhuma oração com função de sujeito aqui, não. Olha só. Ela me fez sofrer. Ela fez o Cafu sofrer. Entendeu? Troca o oblíquo átero pelo Cafu. Se aparecer um verbo no infinitivo depois, o oblíquo átero vai ter função sintática de sujeito. Tá? Entendemos isso aqui? Beleza? Isso vai acontecer com aquelas frases chamadas infinitivo latinas e tudo mais. Sempre vai acontecer quando houver dois verbos, ó. Tá vendo? Dois verbos e o segundo no infinitivo. Sempre acontece quando há dois verbos e o segundo no infinitivo, ó. Tá vendo? Dá a impressão de que é uma locução verbal, mas são dois verbos mesmo. Quando eu falo que ela me fez sofrer, ela fez o Cafu sofrer. Vou explicar um pouquinho mais isso aqui para você, tá? Tira uma foto aí, por favor. São quantas questões amanhã para vocês? Só 30? Não, do total. 60. Caramba, o português é metade, cara. É bom, né? As demais são específicas? É.
Olha aqui, pessoal. Ninguém me viu e ninguém me viu sair da sala. Ninguém me viu e ninguém me viu sair da sala. Repara só. Quando eu falo que ninguém me viu, se eu usar o Cafu, vai ficar assim, ó. Ninguém viu o Cafu. Então não há dúvidas, objeto direto, tá? Ninguém me viu, ninguém viu o Cafu. Problemas quanto a isso? Não. Agora, usa aqui embaixo. Ninguém me viu sair da sala. Usando o Cafu, ninguém viu o Cafu sair da sala. Aí este cara vai ter função estática de sujeito. Tá legal? Aí você sai daqui feliz, porque vai torcer para cair isso aqui amanhã na prova, tá? Só que aí 4h47 você acorda suando e pensando em algo. Pera aí, há uma coisa estranha nisso aqui. Quem foi que me viu sair da sala? Ninguém, cara. Então ninguém é o sujeito. Concorda? E aí quando você nota que ninguém é o sujeito, você começa a questionar a sua própria sanidade. Porque como é que o me é sujeito se o ninguém é sujeito? Entendeu? Repara, eu tenho dois verbos aqui, eu não tenho dois verbos? Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? E eu vou ter quantos sujeitos? Dois, cara. Quando eu falo que ninguém me viu sair da sala, ninguém é sujeito de viu. Entendeu? Porque ninguém viu. O me é sujeito do infinitivo. Entendeu? O ninguém é sujeito do viu. O me é sujeito do infinitivo aqui. Tá legal? Entendeu a questão? Beleza? Cuidado, tá? Quer ver uma questãozinha maldosa, que eu gosto muito quando cai? Quando eles fazem assim, ó. Pedro ouviu o galo cantar. Quando a prova vem e pede a função sintática do galo aqui, ó. Ele pede a função sintática do galo. É engraçado que quanto mais você sabe, mais fica complicada essa análise aqui. Repara, quando eu falo que Pedro ouviu o galo cantar, a impressão seríssima que você terá é de que o galo é objeto direto. Sabe por quê? Olha só. Quem ouviu o galo cantar? Fala aí. Sujeito. Se eu disser que Pedro ouviu, o que você perguntaria? Vai. Que é uma pergunta típica de verbos transitivos diretos. Você entendeu? Aí, quando você acertou aqui, sujeito, aqui é verbo transitivo direto, quando pedem a função do galo, parece muito que é objeto direto, não parece? Dá muita vontade de falar, mas não é, cara. Repara só, primeiro tem que te convencer que este cara não é objeto direto. Note que não foi o galo que o Pedro ouviu. O que foi que Pedro ouviu? Pedro ouviu o galo cantar. O galo cantar é que é o objeto direto. Tudo isso aqui vai ser um gigantesco objeto direto. Tá legal? Ele não ouviu o galo, não. Ele ouviu o galo cantar. Tá legal? Então, o objeto direto é tudo isto aqui, tá? Este é o objeto direto. Posso colocar assim, não posso? OSS, RI aqui. Entendeu? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida do infinitivo. Tá legal? Aí, olha só, preste atenção. O galo aqui, ele é sujeito do verbo cantar, tá legal? Ele é sujeito do verbo cantar, tá? Eu tive uma aluna, cara, singular demais, há uns 15 anos. Ela deve ser segunda sargenta já hoje em dia, já, ou primeira, não sei, faz tanto tempo já. Ela tinha muita dificuldade de entender tudo na vida. Então eu tinha que explicar as coisas para a turma e para ela, entendeu? Então as pessoas todas criaram, eu não falo o nome dela não, tá? Método Rebels de aprendizado. Então a gente tinha que explicar para a turma e para ela. Para a turma eu poderia explicar como eu expliquei agora, uma oração, tal. Para a Rebels tinha que ser, Rebels, presta atenção, hein? Olha para cá, ó. Quais são os verbos aqui? 40 minutos depois, ela encontrava os dois verbos, ouviu e cantar, entendeu? Então, quantos verbos aqui? 2. Quantas orações é aqui? 2. Então, quantos sujeitos vai aqui? 2 também. Vamos devagar. Quem foi que ouviu? Pedro. Então, ele é o sujeito. Quem foi que cantou? O galo. Então, o galo é sujeito, entendeu? Então, ó, Pedro é sujeito de ouviu e o galo é sujeito de cantar, tá? Ela passou de primeira na prova, de primeira, tá? Porque era só português que cobrava pensamento, o resto era decorar, entendeu? Aí era decorar. EAGS são 40 de português e 60 de parte técnica, né? Se a pessoa memorizar, ela consegue acertar, né? Agora, olha aqui, ó. Pedro é sujeito de ouviu e o galo é sujeito de cantar, tá? Agora você, perspicaz, inteligente, quer fazer análise do verbo transitivo direto, quer encontrar o objeto direto e acaba tendo um monte de complicações. Fica concluindo que a oração é subordinada à objetiva direta e tudo mais, tá? Agora, olha só, transforma isso aqui, por favor, de forma que o galo vire pronome. Ia ficar assim, ó, se Pedro ouviu o galo cantar, ia ficar Pedro o ouviu cantar. Quem é que salva a sua vida? O Cafu. Pedro ouviu o Cafu cantar. Virou o Cafu, apareceu um verbo no infinitivo depois, sujeito, tá? Então, na prova, cuidado amanhã, se você vir que há dois verbos e o segundo está no infinitivo,
temos uma grande probabilidade de isso aqui acontecer. É só você trocar pelo Cafu. Se aparecer o infinitivo depois, ele vai ter função sintática de sujeito e não de objeto direto, tá? Tudo certo? Beleza? Tira uma foto aí, por favor. Opa! Seria objeto direto, né? Ah, é verdade. Se fosse só Pedro ouviu o galo... Ah, é verdade, é. A gente começa a passar para um outro patamar. Você começa a desconfiar de que está fácil demais, né? Isso, está muito na cara que é objeto direto e tal, né? Só que vocês têm que ter cuidado com esse padrão de obviedade, porque o padrão de obviedade muda, né, cara? Por exemplo, se a prova for amanhã, você pode falar assim, cara, tá muito na cara que isso aqui é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal, reduzido definitivo, entendeu? E 16 minutos atrás parecia o Satanás falando, né? Ou seja, a nossa obviedade muda aula a aula, já reparou? Você começa a achar simples coisas que eram complexas antes, tá? Pode? Use o Cafu aqui, por favor. Como é que vai ficar? Fui-lhe fiel. Como é que vai ficar? Fui fiel ao Cafu. Perfeito. Sente a vontade de errar agora achando que o lhe é objeto indireto. Parece muito, não parece? Agora preste atenção. Faz o seguinte, analise essa oração fingindo que houvesse ao Cafu de fato, tá? Fui fiel ao Cafu. Quem foi fiel ao Cafu? Eu. Sujeito oculto, elíptico, residencial, implícito, subentendido, tá? Fiel não me qualifica? Fiel não é uma qualidade que se atribui ao sujeito fora dele? Fiel, então, é um predicativo do sujeito. E o verbo ser aparece aqui, ó, inexpressivamente, apenas ligando o sujeito ao predicativo. Ele é um verbo de ligação. Nada disso tem a ver com Cafu, tá legal? A questão é que ao Cafu está complementando um adjetivo de base relativa, entendeu? Foi a questão que eu falei com você. Se fosse fui bonito, fui legal, né, fui cuidadoso, tudo bem, agora fiel pede complemento. Quem é fiel a algo ou a alguém. Aí vem a questão. Ao Cafu estaria complementando um nome. Seria então um complemento nominal. Entendeu aqui? Cuidado, tá? Se virar ao Cafu e complementar um adjetivo de base relativa, vai ser complemento nominal. Tá legal? Quer comparar com objeto indireto, rapidinho? Para você não ficar com dúvida? Olha só. Incidência em prova. Cara, nunca vi. Nunca vi o oblíquo 4 com função de CN na prova. Nunca vi. Vai que amanhã você vai inaugurar uma coisa nova na vida das pessoas. Dediquei-lhe uma canção e aquilo lhe fora favorável. Dediquei uma canção ao Cafu e aquilo fora favorável ao Cafu. Aqui em cima, a expressão ao Cafu está complementando o verbo dedicar. Sabe por quê? Quem dedica, dedica algo a alguém. Objeto indireto, não há dúvidas. Verbo transitivo direto e indireto. Dediquei uma canção, objeto direto, ao Cafu, objeto indireto. Sempre bate a mesma função. Se você troca qualquer pronome por um nome, a função sintática bate sempre a mesma. Tá legal? Tudo bem? Agora, olha só. Aquilo lhe fora favorável. Favorável não é um adjetivo de base relativa, cara. Se alguma coisa é favorável, favorável a mim, a ti, a ele, a João, a Pedro. Então, esse ao Cafu é complemento nominal agora. Entendeu, pessoal? Se a expressão ao Cafu complementa um adjetivo, aí vai ser complemento nominal, tá? Tá claro para todos aqui? Consegue diferenciar os dois? Tem certeza? Sem problemas? Não vai confundir amanhã, se por acaso cair este aqui com objeto indireto, não, tá? Só vai ser objeto indireto se complementar um verbo transitivo indireto ou direto e indireto, tá vendo? Agora, se complementar um adjetivo de base relativa, aí vai ser complemento nominal. Você percebeu, então, que este cara, que antes eu supunha que só tivesse função de objeto indireto, ele tem três funções possíveis. A mais comum é o objeto indireto. A mais comum é o objeto direto. Raramente, adjuntas nominal e ultra raramente, complemento nominal. São as três funções que ele pode assumir dentro da oração, tá? Tudo bem, turma? Beleza? Tira uma foto aí.
Eu vou agora falar um pouquinho mais sobre o pronome oblíquo átero, tá? Aquelas transformações para lo, lá, los, las e noná, nos, nas. E vou ter que falar um pouquinho, porque são matérias concatenadas, de colocação pronominal com você, tá? São matérias que se misturam um pouquinho. Olha só, os objetos diretos de terceira pessoa, quando assumem formas pronominais, assumem as formas o, a, os, as. Quando você for assistir na sua casa a aula que eu gravei sobre isso, vai perceber que eu insisto muito com isso lá. É até uma estratégia que eu quero que você use para confirmar que o cara realmente é objeto direto. Se ele for objeto direto e você o transformar em pronome, ele vai assumir as formas o, a, os, as, tá? Vou te dar um exemplo de cada. Poucas pessoas conhecem o seu sonho, poucas pessoas o conhecem, então o seu sonho é um objeto direto. As pessoas ignoram a sua angústia, as pessoas a ignoram, então a sua angústia é um objeto direto, tá? Todos criticam os meus comportamentos, todos os criticam, objeto direto. Ninguém entende as suas ansiedades, ninguém as entende, objeto direto. Entendemos isso? Tranquilo? Agora observa, quando os pronomes o, a, os, as vêm enclíticos, ou seja, após verbos que terminem com as letras R, S e Z, eles vão assumir as formas lo, lá, los, las. Entendeu? Deixa eu te explicar. Como é que isso cai na prova? Na prova o cara coloca assim, ó. Devo repor os objetos. Que é uma dica de amigo, nunca transforme em pronome um termo sem antes descobrir qual é a sua função sintática, tá? Temos 99% de chance de ser um objeto direto, porque é ele que é cheio de graça, tá legal? Mas por precaução sempre faça assim, quer ver, ó? Se eu disser que devo repor, você vai querer saber o que, não vai? Repor é um verbo transitivo direto e os objetos aqui, um objeto direto, tá? Agora, eu vou falar a frase assim e você bota transformando em pronome, tá? Vou fazer assim, ó, vou falar errado e você faz o certo, tá? Devo repor eles está errado, não tá? Sabe qual é o certo já? Posso perguntar? Devo o quê? Vai. Repô-los, né? Devo repô-los. Repara só, por que fica devo repô-los? O verbo repor termina com a letra R, não é isso? Termina com a letra R. Se você colocar os pronomes o, a, os, as enclíticos, como eu falei, após o verbo, olha o que vai acontecer. Coloquei o os, que faz menção aos objetos. Aí, o, a, os, as, após um verbo terminado com R, viram lo, lá, los, las, e você tem que ter o cuidado de tirar o R daqui. Quando é que você vai acentuar essas formas, você lembra? Se elas forem monossilábicas ou oxítonas terminadas com A, E, O. Tiveram acentuação gráfica já? É só aplicar a regra normal, então. Ignora o los e acentua, oxítona com O. Tá legal? Cuidado, acentuação gráfica, cuidado. A questão de acentuação gráfica mais comum do mundo é aquela em que eles colocam duas palavrinhas e querem que você encontre as duas que foram acentuadas em função da mesma regra, não é isso? É muito frequente que eles empreguem contra você a seguinte armadilha. Olhando rapidinho, parece a mesma coisa, não parece? Parece muito que é a mesma coisa. Parece sim. Ali, o que acontece? Para alguns autores, infelizmente, esse erro não chegou às provas militares ainda, tá? Mas as provas civis têm errado isso aí direto, tá? Olha só, não confunda fé, que é um monossílabo tônico terminado em E, com café, que é uma oxítona que termina em E, tá legal? Então ali eu tenho duas palavras que não são acentuadas pela mesma regra, mas parece muito que são, entendeu? Agora olha só que interessante, ó. Agora eu tenho duas palavras que são acentuadas em função da mesma regra, mas não parecem ser, entendeu? Repreendê-los é acentuado pela mesma regra que André, porque você ignora o los e fica com uma oxítona com E aqui, André também é uma oxítona com E, tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? A acentuação gráfica dessas formas aqui se acrescentam lo, lá, los, las, ela é feita ignorando as formas lo, lá, los, las e acentuando normalmente, tá? Então, ó, repor os objetos, repô-los. Você tem que ter o cuidado de tirar o R daqui sempre, tá? Tranquilo? Quando o verbo termina com R, o coração não se incomoda. Reparou? Agora, quando termina com S, com Z,
o coração não tem a mesma facilidade em aceitar a questão, tá? Primeiro faz mais uma com R aqui para mim, ó. Pude reprimir meus medos. Como é que vai ficar? Vou falar errado, você me corrige, tá? Pude reprimir eles. Pude reprimir eles, não. Pude o quê? Fala aí. Reprimi-los. Maravilha. Pude reprimi-los. De onde veio reprimi-los? O verbo reprimir termina com a letra R, não é isso? Você colocaria os para representar os meus medos. Só que depois do R, o os vira los e o R sai. Com acento ou sem acento, pessoal? Chegue a um acordo com ou sem? Eu só acentuo essas formas se forem monossilábicas ou oxítonas terminadas com A, E, O. A, E, O. Entendeu? Então, ó, repô-los tem acento, mas reprimi-los não. Tá legal? Cuidado com a situação gráfica disso aqui, tá? Quando o verbo termina com S, o coração não tem a mesma facilidade para aceitar. Quer ver? Olha só. Como é que você faria esta transformação? Expus meus medos. O cara quer que você transforme meus medos em pronome. Tá vendo aqui? A mesma coisa com Z. Fiz a tarefa. Consegue fazer já mentalmente? Já fez aí já? Expus meus medos. Como é que ficou? Vai. Expu-los. Para fazer referência aos meus medos aqui, você coloca o pronome os. Concorda? O os depois do S vira o quê? Los. Você tem que tirar o S daqui. Fala aí, com acento ou sem acento? Sem acento, porque eu só acentuo formas monossilábicas ou oxítonas com A, E, O. Entendeu? Ó, fiz a tarefa, como é que fica? Faz aí. Fila, beleza. Em menção à tarefa, você vai colocar o A depois do Z vai virar lá e o Z vai sair. Então, fiz a tarefa, fila. Juro que não pergunto mais. Com acento ou sem acento? Só vou acentuar se for monossilábico ou oxítono com A, E, O. Tá? Entendemos aqui? Então, olha só, isso tem uma conexão com a sintaxe, porque quem vira o, a, os, as é o objeto direto, entendeu? Se ele vier enclítico a um verbo terminado com R, S, Z, ele vai assumir as formas lolá, los, lás. Retire o S, o R e o Z também, e acentue como se fosse um vocábulo como outro qualquer, tá? E a dor no meu coração se cair amanhã isso aqui, ó. Vou me arrepender de não ter explicado. A culpa vai me corroer se eu não explicar. Ó, pude extrair os apontamentos. Pude extrair os apontamentos. Como é que fica se os apontamentos virarem um pronome? Pude o quê? Vai. Extraí-los, tudo bem? Pude extraí-los, tá? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. O que é esse extraí-los aí, ó? Eu vou tirar os apontamentos daqui e vou colocar os. O os depois do R vai virar los e o R vai sair. Com acento ou sem acento? Com acento, cara. Isso que eu tenho medo de você decorar e não entender amanhã. Por que extraí-los tem um acento de 20 centímetros aqui? Separa as sílabas de extrair. Extra-i. Ficou sozinho, não ficou? Se o i fica sozinho no hiato, você tem que acentuar. Tá legal? Então, cuidado, tá? Extraí-los é acentuado pela regrinha dos hiatos. Extraí-los, tá? Tudo certo para todos? Beleza? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Pode ser? Foi? Se o cara é réu, e existe um cara que é réu junto com ele, ele é um co-réu, entendeu? Assim como existe o diretor e o co-diretor, entendeu? Existe o réu e o co-réu, tá? Se ela for ré,
e ela for ré junto com ela, ela vai ser corré. A minha dúvida é como é que se escreve, entendeu? Como é que eu escrevo corré? Corré eu escrevo assim ou assim, entendeu? Se ela é ré, ela é corré, tá? Co, prefixo co. Qual é a forma correta de escrever corré? A de cima ou a de baixo? A de cima, por mais que meu coração sofra, tá? Ela é corré. Corré é com 2 R's. Lembra? Se você tiver prefixo com R, você dobra os R's, tá? Então eu sou o corréu com 2 R's, você, Priscila, é corré com 2 R's também, tá? Entendeu? Agora presta atenção, nossas missões aqui são distintas. Fizemos a corré expor sua visão. Eu queria que você, por favor, substituísse a corré por um pronome. Eu quero que você troque a corré por um pronome, tá? Vou te ajudar. A corré é um elemento sem preposição, singular e feminino. Então escolhe, por favor, o, a, os, as, que represente a corré. O, a, os, as. Escolheu já? Beleza. A, né? Só que quando você colocar ali, vai ficar após um verbo terminado em S, não vai? E essa terminação faz com que aconteça aquele negócio que você aprendeu a fazer já, tá? Isso, acertou. Beleza? Fizeram já? Como fica esta oração se a corré virar um pronome? Fala aí. Fizemos-la expor sua visão. Fizemos-la expor sua visão. Cara, tô gostando, hein? O A depois do S vira lá e o S sai. O S sai, tá? Tudo certo aí, turma? Tranquilo? Com acento ou sem acento? Sentiu uma certa hesitação na sua voz, um olhar de pânico, o coração acelerou, você não sabe se é isso ou não. Não, porque não adianta terminar com O, tem que ser oxítron, né? Você não fala fizemos-la, é fizemos-la, entendeu? A sílaba tônica está aqui, não está aqui, tá? Por isso que não tem acento, entendeu? Tranquilo? Para eu ficar feliz de vez agora, vai salvar meu final de semana, tá? Qual é a função sintática do lá? Qual é a função... Olha o cafu, olha o cafu, olha o cafu, olha o cafu. Qual é a função sintática do lá? Fala aí. Sujeito, cara. Fizemos o cafu expor sua visão. Entendeu? Fizemos o cafu expor sua visão, tá? Entendeu todo o processo, pessoal? Entendeu? Por que virou lá? Por que saiu S? Por que não tem acento? Por que é sujeito? Então, ó, este cara é sujeito do verbo expor. Fizemos o cafu expor sua visão, tá? Entendemos isso aí direitinho, tranquilo, sem problemas. Olha só, essa transformação do o, a, os, as, após R e SZ, ela se dá por uma questão chamada eufonia, tá? Eufonia. Sabe o que significa eufonia? Som bonito, som correto, som agradável. Eufonia é o contrário de cacofonia. Você lembra de cacofonia? Beijei a boca dela. Beijar a boca dela é uma cacofonia, né? Meu coração por ti gela. Cara, eu tenho uma aluna, eu fico pensando no pai dela quando eu coloco o nome dela. O nome dela é Jéssica, respira, Brito. Agora fala tudo junto. Jéssica Brito. Como é que alguém bota o nome da menina de Jéssica Brito, cara? É óbvio que é fazer um cabrito no negócio. Quando eu falo Jéssica Brito, o nome dela é uma cacofonia, entendeu? Por que o pai fez isso, cara? Será que ele não pensou que Jéssica Brito faz cabrito? Ela não notou que ia fazer um cabrito, não. Jéssica Brito é uma cacofonia, entendeu? A cacofonia é a formação de uma palavra que não se encaixa ao contexto lá, tá? Sabe o que é como cacofonia na prova da aeronáutica? É latinha. Deram latinha como cacofonia, só porque faz uma latinha aí, entendeu? A alegação dos alunos, com as quais eu concordo em termos, é que latinha não é palavrão, latinha não é ofensivo, entendeu? Mas o conceito de cacofonia não é só uma questão de som feio, é uma formação de um vocábulo que não se enquadra no contexto, entendeu? Então, latinha, beijei a boca dela, faz uma cadela, não faz? Meu coração por ti gela, faz uma tigela, pagou R$1 por cada, faz porcada, entendeu? Jéssica Brito é um exemplo de cacofonia, tá? Então, se o nome é Jéssica, não casa com alguém com o nome Brito, não, vai fazer um Jéssica Brito aí, tá? Isso é uma cacofonia, entendeu? Olha só, o antônimo de cacofonia é eufonia. Caco é feio, eu é bonito, tá? Eu é correto, eu é adequado, tá legal? Eutanásia, morte bonita, morte bela, entendeu? Eu significa bonito, belo, tá? Eu estava comentando a respeito de processos de formação vocabular, como você, depois que aprende o significado de um vocábulo, aquele significado faz a sua percepção para outros vocábulos ficar muito mais simples. Por exemplo, comecemos pela palavra hidrofobia e repara como ela traz uma série de informações interessantes. Ó. Todo mundo aqui sabe que fobia é medo ou aversão, não sabe? Aí você tem hidrofobia, homofobia, várias fobias aí. Hidrofobia é medo ou aversão a hidro. Hidro é o quê? Água. Então, hidrofobia é medo da água, aversão à água. Os animais acometidos de hidrofobia, como os cães, por exemplo, eles não bebem água, eles ficam com aversão à água, entendeu?
para você constatar por que o nome da hidrofobia é hidrofobia, procura um pitbull com hidrofobia, tá? Pega um pote de água, põe embaixo da cabecinha dele e empurra a cabeça dele em direção à água. Ele vai arrancar o seu braço. Quando ele arrancar o seu braço, sim, você se esvaindo em sangue, você entendi por que é hidrofobia, porque ele fica com aversão à água. Aí você chega à prova, o cara quer que você diga, sabe o quê? O significado de tanatofobia. Você pode falar que não sabe o que significa tanatofobia? Não. Você pode falar que não sabe metade do significado de tanatofobia. Eu garanto que você não marcaria, por exemplo, afeição às minhocas, entendeu? Carinho pelos idosos. Você não ia marcar. Você viu fobia ali. Já saberia que a resposta teria alguma coisa com medo ou aversão. Você entendeu? Então, quando você começa a estudar análise mórfica, isso desenvolve o seu conhecimento vocabulário absurdamente, tá? Então, ó, tanatofobia, já sabe que é medo ou aversão a esse tanatos aqui, né? Viram os Vingadores, viram? Qual é o nome do vilão? Thanos, que significa morte, tá? Então, tanatofobia é medo ou aversão à morte, entendeu? Aí, a partir de então, já sabendo que Thanos, Thanatos, remete à ideia de morte, eutanásia é morte bela, morte bonita, entendeu? Então, se você começa a fazer esse tipo de associação vocabular, o seu desenvolvimento, a sua percepção dos vocábulos fica muito mais acentuada. Entendeu, Priscila? Você está com uma cara de que vai fazer uma pergunta legal. Eu percebo daqui, o seu Marcelo, quando levanta mais do que a outra. Sim. Morte bela. Morte bela. Sabe o que é eutanásia? É quando a pessoa que tem uma doença terminal e ela sabe que vai definhar e tudo mais, ela prefere ter uma morte bela. Entendeu? Uma morte não daquela que se define, que sofre mal, entendeu? Então, eutanásia é morte bela, morte bonita, tá? É uma morte que a pessoa escolhe para si mesma, ela prefere ter essa morte bela e assistida, né, por ela, a passar por aquele processo de definhamento, de dor e tudo mais, tá? Entendeu por que é eutanásia? Significa morte bela, morte bonita, tá? Tranquilo? Ó, tudo bem? Então, olha só, o nosso conhecimento vocabular se expande muito com a análise mórfica também, tá? Agora volta para cá, pessoal. Essa alteração por eufonia, que gerou aquela discussão, também acontece quando os mesmos pronomes o, a, os, as vêm enclíticos, ou seja, depois, verbos que terminam com m, ão e oin. Só que agora, eu acho que fica mais fácil, ainda que fique mais estranho, tá? Fica mais fácil, mas fica mais estranho. Se eles vierem após verbos com m, ão e oin, é só você transformar em no, na, nos, nas. Entendeu? Vamos lá, presta atenção, ó. Toquem o sino. Ele quer que se transforme o sino em pronome, tá? O sino é um objeto direto, beleza? Em referência ao sino aqui, você colocaria o pronome o, não é isso? O o. Olha como é muito mais fácil, cara. Você colocar o o depois do m, eu juro que é só colocar um n aqui, ó. Toquem no. Você não tem que tirar a última letra, não tem que acentuar, não tem que fazer nada. É só colocar um n, tá? Então, peguem o ladrão, peguem no. Digam a verdade, digam-na. Façam os deveres, façam-nos. Entendeu? É só colocar um n, juro. Você não tem que tirar a última letra, acentuar nada, tá? A mesma coisa com ão. Dão mais as. Dão as respostas, por exemplo, tá? Dão mais as. Como é que ficaria? Fala aí. Dão-nas. Acontece com verbos com terminação nasalizada. A terminação nasalizada se reconhece pelo M ou pelo tio, tá? Pelo M ou pelo tio. Olha aqui, ó. Põe a roupa, vai ficar põe mais a, né? Põe mais a, como é que fica? Põe, né? Entendeu como é que faz? Então, o, a, os, as, após verbos com terminações nasalizadas, assumem as formas no, na, nos, nas, tá? Põe a roupa, põe na. Façam o trabalho, façam no, tá? Até aí tudo certo? Tranquilo? Olha aqui, ó. Deixem o homem respirar novos ares. Deixem o homem respirar novos ares. Primeiro, vamos lá. Como ficará esta oração se o homem virar um pronome? Como o homem é singular e masculino, você vai colocar o. Só que o virá após o M, não virá?
O O após o M já sabe, né? Como é que vai ficar? Vai, deixem no. Beleza, vou tirar o homem daqui e vou colocar o no que você se referiu. Tudo bem com deixem no, pessoal? Entendeu direitinho porque que fica no? O O depois já me vira no aqui, tá? Para eu ficar tranquilo de vez. Função sintática do no. É só usar o Cafu, cara. Deixem o Cafu respirar novos ares, sujeito, tá? Deixem o Cafu respirar novos ares, tá legal? Se virar o Cafu e aparecer um verbo infinitivo depois, é sujeito, tá? Sempre em orações em que haverá dois verbos, no mínimo, reparou? Tudo bem, turma? Tranquilo? Tira uma foto aí, por favor. Vou falar um pouquinho sobre colocação pronominal e eu volto a essa questão, tá? Ainda dá um friozinho na barriga antes da prova ainda? Fico pensando assim. É uma pressão natural, é difícil evitar, né? Faz tranquilo, cara, faz tranquilo. É só uma prova. Eu não vejo vocês cometendo um erro que o pessoal que faz concurso civil faz muito, que é, a pessoa parece que ela gosta de dar um tiro no próprio pé, né? Ela fica expondo no Instagram que está estudando, que está tendo aula, que vai fazer concurso e tudo mais. Dia da prova, ela vai andando para a prova com todos os vizinhos nas costas dela, entendeu? Com os ex-namorados nas costas dela, já pensou? Com a atual namorada do seu ex-namorado nas suas costas, porque todo mundo sabe que você vai fazer prova naquele dia, cara, entendeu? Aquele peso nas suas costas que você colocou. Alguém manda se falar para todo mundo que quer fazer prova? Então, tenta só com isso ser discreto com relação à exposição da sua vida com relação a concursos, entendeu? Não é que eu creia de verdade, eu não creio nessa bobagem de inveja, não. Eu não creio que alguém pode fazer inveja para você e você não passar. O que eu creio é você mesma criando esse peso para você, falando para todo mundo. Porque o ser humano é contraditório, o ser humano expõe para todo mundo que está fazendo o concurso, depois começa a colocar uns memes engraçadinhos, reclamando porque que a tia perguntou se ele já passou na prova. Mas quem falou que ia fazer a prova? Você, concorda? Então, pelo menos para concurso, tá? No resto você bota tudo lá, sua viagem para Paris, bota você em Muriqui, tá? Bota tudo lá. Agora, concurso não vale a pena não, tá? Concurso não vale a pena. Bota já depois de você fardado já, entendeu? No último carnaval eu falei com a turma, pessoal, ó, sem carnaval em Muriqui, que é para no ano que vem você poder ir para Paris, entendeu? O pessoal achou graça, mas tinha uma menina com a casa em Muriqui. Ah, tá falando mal de Muriqui por quê? Eu falei, não, eu usei Muriqui assim aleatoriamente, dentre as praias belas do Brasil, a que me ocorreu foi Muriqui. Faz 5 mil anos que eu não vou lá, de repente até melhorou, pode ser igual a Havaí agora, não sei. Não era legal antes. Então tenta tirar essa pressão de você mesmo, se bem que eu não vejo pré-militandos fazendo muito isso não. O pessoal de concurso civil tem essa mania, não tem? De botar hashtag aula de português, hashtag amo português, ama nada, odeia. Bota hashtag amo português, português é maravilhoso. Aí fica meio que criando uma pressão ruim, né? Você sabe quais são as 3 colocações preliminares que você nunca pode fazer? Quais são as 3 que você nunca pode fazer? Bom, as 3 basiconas, tá? Você nunca pode introduzir um período com oblíquo átero. Coisa rápida, olha só. Se você coloca o oblíquo átero após o verbo, essa colocação aqui se chama ênclise. É uma colocação que você nunca faz. Já reparou? Você nunca bota o oblíquo átero após o verbo. Nunca. Vocês fazem sempre próclise. Já reparou? A próclise é uma colocação muito mais gostosinha de fazer. Não me deixe só. E vocês fazem próclise, inclusive, quando não podem fazer, né? Deixe em paz, me deixe em paz, né? Então, ó, não me deixe só, próclise. Depois de uma certa análise, eu percebi que existe um caso em que vocês fazem ênclise. Lembra qual é? Quando é que você faz ênclise? Quando você xinga. Vou xingar moderadamente, tá? Dane-se. Pensa no outro agora. Então, é o único caso em que você faz ênclise, reparou? Dane-se, é a única vez na vida em que você faz ênclise, quando você xinga. Sabia que há uma explicação etimológica para isso? Os palavrões que vocês usam advieram de Portugal. E como os portugueses têm um português corretíssimo, você pode reparar que todo palavrão tem uma perfeição gramatical absurda.
eu não gosto de palavrão não, vou usar só aqui para você tecnicamente, tá? Repara que é muito comum que as pessoas vão no cinema, né? Ah, bem, fui no cinema. Você sabe que ir no cinema está errado, certo? Eu fui ao cinema, né? Ah, amanhã eu vou no curso. Você não vai no curso, você vai ao curso. Então, no bate-papo diário, as pessoas falam que vão no cinema, que vão na casa de João, tá legal? Mas ninguém manda você ir na merda, já reparou? Ah, vai na merda. Ninguém fala assim. Fala direitinho, vai à merda, com crase. Então, a pessoa já constrói a frase com correção. Por que as pessoas xingam com tanta precisão gramatical? Porque, é sério, os palavrões que você usa advieram de Portugal. Então, você pode reparar que todos os palavrões dos quais você pensa, aqueles que viram frases, pelo menos, todos são marcados por uma profunda precisão gramatical. Você não fala se dane, você fala dane-se, entendeu? Porque falar se dane estaria errado, né? Então, os palavrões que você emprega, todos advieram de Portugal. Você pode reparar que os palavrões que você usa sempre se referem a um sujeito a quem tu te referes como se fosse tu, entendeu? Você não fala como se fosse você. É sempre alguém a quem tu te referes como se fosse tu o sujeito, entendeu? Você pode reparar que todo palavrão é sempre assim, ah, vai tomar, o vai é tu, eu vou, tu vais, tiro S fica vai, tá vendo? Os palavrões que você emprega, todos advieram de Portugal, daí a razão da precisão gramatical deles, entendeu? Bom, olha só, a não ser no caso do palavrão, você nunca faz ênclise, né? Você faz sempre próclise, tá? E outra que eu acho que você não faz muito é mesóclise. Você fala, amar-te-ei. Professor, perguntar-te-ei é algo que me incomoda. Amar-te-ei é mesóclise, tá? Então temos aqui 3 colocações pronominais antes que eu pegue as que você não pode fazer. Tudo bem? Então, ó, ênclise é depois do verbo, próclise é antes do verbo e mesóclise é no meio do verbo, tá? Lembra que é uma quarta colocação? Expliquei a vocês ano passado, não expliquei? Existe uma quarta possibilidade, sabe qual é? Lembra qual é o nome? A quarta, você vai ficar onde essa droga? Quarta possibilidade, se vier depois é ênclise, se vier antes é próclise, se vier no meio é mesóclise, né? Qual é a quarta possibilidade? É a apossínclise. A apossínclise, ela acontece assim, olha só. Se me não falha a memória, tá estranho, não tá isso? Olha onde é que está o verbo, Priscila. Olha onde é que está o pronome, ó. Tá vendo? Vou simplificar muito para você, tá? Ele veio antes do que está antes. Quando o oblíquo átrio vem antes do que está antes do verbo, essa colocação se chama apossínclise. Se o oblíquo átrio vem antes do verbo é próclise, se vem depois do verbo é ênclise, se vem no meio do verbo é mesóclise. E a apossínclise, essa colocação aqui muito poética, muito bonita, em que o oblíquo átrio vem antes do que está antes do verbo, tá? Sim, você pensou certo, poderia estar aqui também, tá? Se não me falha a memória, seria uma próclise normal. Se me não falha, é uma apossínclise, tá? Beleza? Falar um pouquinho com você sobre a mesóclise, coisa rápida. A mesóclise só acontece no futuro, reparou? Amar-te-ei, amar-te-ia, encontrar-te-ei, encontrar-te-ia, com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. É só aí que acontece a mesóclise só, tá? Priscila, não copia isso não, presta atenção. Vou colocar aqui agora, Priscila, 3 colocações erradas, tá? Como você copiou, vai ter que me ajudar a corrigir, tá? Presta atenção, ó. Lembra quais são as 3 colocações erradas, Priscila? Você não pode começar, né? Então, ó, me ajudem. Se perguntarem por acaso a você amanhã ou na prova das FESEX a razão do erro, é porque os brasileiros não conseguem pronunciar os átonos como átonos. Nós pronunciamos os átonos como tônicos, entendeu? Repara só que interessante, ó. O que está escrito aqui? Fala para mim. Me, né? Agora você fala me quando eu pergunto o que está escrito aqui. Mas quando você monta a frase, você fala mi. O me vira me ajudem, mi. Reparou? Quer ver que legal? O que está escrito aqui? Fala aí. Te. Mas quando você fala ti. Eu te vi, eu te espero, eu te aguardo. Nós pronunciamos os oblíquos átonos como se fossem tônicos. O único oblíquo átono que nós conseguimos pronunciar bem é este aqui. Até porque errar esse aqui é sacanagem. Só esse que você consegue. Os demais todos, quer ver? Professor, o o eu falo certinho, não fala não. O que está escrito aqui? O. Você fala u. Ninguém o viu, ninguém o ajudou. Já reparou? O lhe, a gente fala li. Ou seja, nós pronunciamos os átonos como tônicos. Por isso que a colocação pronominal fica errada para nós, tá? Então a Priscila bem lembrou, ó. Não se pode introduzir períodos com oblíquos átonos, tá? Daqui a pouquinho você vai me ajudar a consertar, tá legal? A segunda colocação eu não acho perigosa porque ela é errada e feia. Sendo errada e feia, você não faz. Quer ver? Olha só.
Haviam criticado, você não fala assim, concorda? Você não fala assim. O oblíquo átro não pode ficar após um verbo no particípio. Particípio, criticado, amado, cantado, do no final. O oblíquo átro não fica após o particípio, tá? A terceira e última colocação proibida, ela é perigosa, porque ela é errada, mas não soa mal. Eu pergunto assim, tu me farás um favor? Aí você fala assim, professor, farei-te. Farei-te é perigoso, concorda? Porque não soa tão mal, né? Farei-te é perigoso. Te farei piorou, porque você volta para esse erro aqui de cima, entendeu? Então, ó, farei-te não pode. Você não pode colocar o oblíquo átro após verbos no futuro. Entendeu? Então, olha só, as 3 colocações proibidas, tá? Porque eu vou passar a você uma tarefa daqui a pouco. Não se pode introduzir o período, não se pode colocar após o particípio, nem colocar após o futuro, tá? Agora vamos consertar, pessoal. Uma proibição vai ajudar você a consertar a outra, tá? Me ajudem a estar errado. Qual seria o certo? Ajudem-me. Que a gente não fala de jeito nenhum, já reparou? Ajudem-me. Você vai à padaria, dê-me um pão, dá-me um pão, peço-te um pão. Nós não falamos assim, né? Dá-me um beijo. Você não fala nunca dá-me um beijo. Vai beijar ninguém. Dá-me um beijo, vite. Ninguém fala vite, né? Amo-te, entendeu? Haviam criticado me. Agora ficou fácil, porque olha só. Aqui não pode, certo? Nem aqui. Entendeu? Vai ficar onde? Vai. No meio do tempo composto ali, tá? Vai todo mundo acertar agora, tá? Todo mundo acertar agora, hein? Com hífen ou sem hífen, não responda, não responda. Deixa o coração responder e fala o contrário. Pode ser? Tranquilo? Vamos lá, presta atenção. Faz o que eu falei, hein? Deixa o coração responder e fala o contrário, tá? Pessoal, com hífen ou sem hífen? Fala aí. Com hífen, que o coração nunca ia colocar hífen aqui, fala a verdade. Nunca ia colocar, mas tem que colocar. Haviam me criticado, tá? Precisa só tirar o hífen dali, o me vai ter relação com o particípio de novo, entendeu? E ele não pode ter relação com o particípio, tá? Haviam me criticado. Ele não pode ter relação com o particípio. Se eu tirar o hífen, a relação vai ser com o particípio, não pode, tá legal? Entendemos isso aí? Tranquilo, beleza? É feio, né? Bem estranho, né? Agora aqui vai ficar muito bonito, cara. Porque olha só, não pode ficar aqui, certo? Nem aqui. Você vai ter que fazer a mesóclise, não vai? Como é que você faz mesóclise? Você vai sempre abrir o verbo na letra R, tá? Sempre abrir o verbo na letra R. Então, ó, pega o verbo, far, tá vendo aqui, ó? Bota o ei aqui e bota o oblíquo átro aqui no meio. Far-te-ei, tá? Far-te-ei é o correto. Far-te-ei um favor, far-te-ei um pedido, tá legal? Entendeu aqui? Beleza? Abre o oblíquo, abre o verbo sempre no R, e aí depois você monta a construção, tá? Entendeu? Tira uma foto aí, por favor. A apostsínclise, ela não tem uma regra específica. Ela só é admissível quando houver 2 fatores de próclise que precedam o verbo, entendeu? Repara que o se é fator de próclise e o não também é fator de próclise, tá? Caso haja 2 fatores de próclise, você pode fazer a próclise ou a apostsínclise. Tá legal? Opa! Se o sujeito estiver... Qual é o seu nome, amigão? Como? Adam, se o seu nome estiver como sujeito e o verbo no futuro, eu posso fazer próclise. Adam me ajudará. Entendeu? Se houver um sujeito expresso, você pode fazer próclise, sem problemas. Tá legal? Em alguns casos, tem que fazer, inclusive, porque se o sujeito for no fator de próclise, você tem que fazer próclise, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Se o sujeito não estiver expresso, entendeu? E o verbo estiver no futuro, só mesóclise. Entendeu? Então, ajudar-me-á, encontrar-te-ei sempre. Agora, com o sujeito expresso, você pode falar, ela me ajudará, ou ela ajudar-me-á, tanto faz. Tá legal?
Cuidado só, Adam, porque se o sujeito for um pronome indefinido, por exemplo, expressa é que eu posso ver. É o contrário de oculto. Entendeu? Sujeito oculto é aquele que eu não posso ver. Expressa é o que eu posso ver. Então, se você pode ver o sujeito, você pode fazer próclise, tá? A questão é que em alguns casos você tem que fazer próclise. Você sabe que o pronome indefinido é um fator de próclise. Então eu não posso falar, por exemplo, Adam, ninguém ajudar-me-á. Ninguém ajudar-me-á está errado. Tem que ser ninguém me ajudará. Entendeu? Então o sujeito expresso admite a próclise ou exige a próclise às vezes. Tá? Tudo bem? Você quer tentar fazer? Eu vou colocar aqui para você, para relaxar um pouquinho, tá? Enquanto eu pego um café ali. Vou colocar 3 frases para você transformar os elementos sublinhados em pronomes. Pode ser? Vou colocar 3 frases e você transforma os elementos sublinhados em pronomes, tá? Olha só, faz aí atrás da folha, se tiver na mão, tá? Tarefinha fácil para você, tá? Mas tem que escrever, porque eu quero ver como é que você vai acentuar, como é que você vai fazer, tá? Escreve na mão aí mesmo, pode ser, atrás da folha, na cadeira, depois apaga. Como ficariam essas 4 construções aqui, se os termos sublinhados virassem pronomes? O máximo que eu vou fazer para ajudar você é, todos os elementos que ali estão vão virar o, a, os, as, todos eles, tá? A questão é a posição, o verbo, a terminação deles, para saber como é que vai ficar essa transformação aí, tá legal? Faz aí, por favor, rapidinho. E aí, foi, cara? Presta atenção rapidinho aqui, por favor, olha só. Há mais complicações do que parece haver, na verdade. Sabe por quê? Aqui, além de você saber a função sintática, colocar o, a, os, as, você vai ter que se preocupar com a posição dele, com a transformação eufônica dele. Tá legal? Tudo bem? Vamos lá, olha só. Encontrará a resposta. Primeiro, escolhe para mim, por favor, qual pronomezinho que você vai utilizar. O, a, os, as. Vai. A, beleza. Então, eu tirei a resposta aqui e vou colocar o a. Aí vem a minha preocupação. Posso colocar o a aqui? Não, porque encontrará é futuro. Entendeu? Encontrará a. Não existe. Entendeu? Professor, coloca na frente então. Eu não posso colocar na frente. Eu não posso fazer próclise no início do período. É neste momento que a gente faz a mesóclise. E como é que você constrói uma mesóclise adequada, linda e bela? Você sempre abre o verbo na letra R. Então, olha só. Eu vou tirar o a aqui e vou colocar para cá. Tudo bem? Espera um pouquinho que eu vou acentuar tudo direitinho já para você, tá? Aí agora eu vou colocar o pronome a que você se referiu, que é o pronome a. Tem que ficar ali, não tem, pessoal? Tá tudo bem? Beleza? Olha só. Este a vai ficar após o R, não vai? Quando o a fica após o R, ele vira o quê? Lá. Tudo certo para todos aí? Estamos tudo bem? O que eu faço com R? Tiro. Então vai cair o R aqui, ó.
encontrá-la a, beleza? Passamos agora a um outro nível de problema, a acentuação gráfica. Como é que fica a acentuação disto aqui? Preste atenção. Encontrar é uma oxítona que termina com A. Oxítonas que terminam com A são acentuadas? Sim. O problema é que você acentua aqui também. Entendeu? Você acentua aqui e aqui. Deixa eu explicar a você por quê. Olha só. A acentuação gráfica considera que os hífens separam vocábulos. A acentuação gráfica considera que os hífens separam vocábulos. Então, Priscila, para acentuação gráfica, eu tenho um vocábulo aqui e um vocábulo aqui. Então, vai ficar encontrar, lá, a. Por que você acentuou isso aqui? Porque é uma oxítona terminada em A. Priscila, por que você acentuou este A? Porque é um monossílabo tônico terminado em A. Tá legal? Tudo certo aí? Aí, na hora da prova, o cara não pode perguntar para você, por exemplo, qual é a razão da acentuação gráfica desta palavra. Na verdade, são dois acentos. Aqui eu tenho uma oxítona com A e um monossílabo tônico terminado em A. Tá legal? Entendeu? A razão deste encontrar daquele A de lá, entendeu? A questão é a seguinte, olha só. De madrugada você acordar pensando nisso. Espera aí. Se você acentua monossílabos tônicos terminados em A, por que você não acentua o lá? Entendeu? Por que você não acentua o lá? O nome dele é pronome oblíquo átono. Entendeu? Não é tônico, é átono. Eu acentuo os monossílabos tônicos, não os átonos. Por isso que você vai acentuar encontrar e o A. Oxítona com A, monossílabo tônico com A, mas eu não acentuo monossílabos átonos. Tá legal? Pessoal, entendeu encontrar lá aqui? Tem certeza? Beleza? Direitinho? Entendeu? Olha só. Havia um condenado o réu. O pronome que você vai utilizar para o réu qual é? O. Agora, a minha preocupação é a posição deste pronome. Bom, ele pode ficar aqui? Não, porque aqui é particípio, né? Ele não pode ficar aqui também porque é início. Vai ter que ficar aqui, não vai? Então, eu vou colocar o O aqui, ó. Tendo relação com o haviam, né? Só que ele tendo relação com o haviam, ele fica após um verbo terminado em M. E o O após M vira o quê? No. Então, vai ficar haviam no condenado, tá? Haviam no condenado, tá legal? Professor, eu fiz diferente, errou. O que você fez está errado, tá legal? Porque as duas só têm essas possibilidades. Pensa bem, o que você fez está errado. Não há onde você colocar esse O que não seja aqui. E ao ficar aqui, fica após o M. O O após o M vira no. Haviam no condenado, tá? Entendeu? Beleza? Problemas? Olha só. Fez Maria... Oi? Alguma dúvida? Fez Maria ver a verdade. Tanto a Maria quanto a verdade são termos femininos e singulares. Você vai colocar A para os dois, não vai? Olha só, Adam, depois do Z e depois do R, cara. São aqueles casos em que ele vira lolá, loslás, né? O A depois do Z vira lá e o Z sai. O A depois do R vira lá e o R sai. O interessante, Adam, é que vão ficar os dois com acento. Fela, vela. Fela, vela. Monossílabo tônico com E, monossílabo tônico com E, tá? Vê se eu estou certo. Objeto direto e sujeito. Objeto direto e sujeito. Vê se não é. Fez o Cafu ver a verdade. Sujeito do verbo ver, entendeu? Esse lá é o objeto direto mesmo, ver o Cafu, tá? Tranquilo? E aquela que parece que não tem solução? Terei superado meus medos. Sabe por quê? Olha porque a desesperança tomou conta do meu coração nestes casos aqui. Porque se eu tirar os meus medos aqui, eu vou colocar o pronome hoje, não é isso? Ajuda a escolher. Ele pode ficar aqui? Não. Tudo certo? Porque ele pode ficar após o particípio, né? Professor, é só colocar no início. Não pode ficar aqui, que é início. Professor, é só colocar depois de terei. Não pode ficar aqui porque terei é futuro, cara. Ele não pode ficar aqui porque é após particípio. Não pode ficar aqui porque é início de período. Nem pode ficar aqui porque ficaria após o futuro. A solução é fazer mesóclise com o terei. E você é um mesoclólogo. Você é um especialista em mesóclises. Como é que você faz mesóclise? Você abre o verbo sempre na letra R. Terei. Tá vendo ali? Pega o pronomezinho os, por favor, e põe aqui, ó, os. O os depois do R vai virar o quê? Lois. Tudo certo aí, pessoal? O que eu faço com R, Adam? Tira, né? Com acento ou sem acento? Com acento. Telosei. Superado. Entendeu?
Tê-los-ei superado. Acredite, cara, é a única possibilidade. Não há nada que você possa fazer além disso. Fica tê-los-ei superado, tá? Compreendeu? Por mais que cause estranheza, tudo foi obedecendo às regras que você aprendeu. Não pode ficar nem no início, nem após a participa, nem após o futuro, concorda? Tem que fazer mesóclise. Como a mesóclise sempre é feita no R, isso sempre gera, quando você coloca o, a, os, as, lo, lá, los, lás, tá? Ó, experiência própria, hein? Uma coisa que vocês vão cismar que eu disse, mas eu não disse. Essa coisa de tirar o R é só com o, a, os, as, hein, cara? Não é com me, não. Tá legal? Não é com lhe, não, tá? Olha aqui, ó. Ter-te-ão. Não tira o R, não, tá? Há um ditado que diz, pratica sempre o bem e ter-te-ão por alguém. Entendeu? Pratica sempre o bem e ter-te-ão por alguém. Tá legal? Só tira o R com o, a, os, as. Com T não, tá? Nem com lhe, nem com nada não. Tá legal? Mais biscoitinho, pessoal. Vamos lá comer um biscoito?